Meu nome é Anderson, a disciplina é de Direitos Humanos, Fundamentos e Metodologias, e hoje a gente vai trabalhar uma parte dentro do nosso contexto de estudo, que é com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos e dentro do embasamento onde a gente tem como foco aí revoluções, né, políticas, estratégias políticas, mudanças no cenário global em questões econômicas, tá, e afins. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos iniciar entendendo entre essas revoluções políticas, essas mudanças econômicas que de alguma forma também trouxeram fins de grandiosos, poderosos impérios. Foi dissolvido aí e surgiu inclusive novas nações, né? Com o fim desses impérios aí, com a dissolução, ergueram-se outras novas nações pelo mundo, além de também grandes conflitos, tá? Armados, inclusive, principalmente ali entre o século XIX e século XX. E nesse contexto aí, o mundo ele passa, querendo ou não, por uma série de transformações, tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico, também no âmbito social. Então esse tripé de economia, política e sociedade, ele sempre andou junto no contexto das transformações e das revoluções históricas. Foi assim com a Revolução Francesa, que inspirou lá a liberdade, igualdade e fraternidade, onde o movimento burguês do iluminismo inspirou os burgueses, criadores do próprio movimento, a partir para uma revolução que tinha como cunho principal derrubar ali naquele momento o absolutismo na França, em prol de um novo sistema de governo e que melhorasse a vida das pessoas na França e da própria burguesia também, pensando na questão, claro que não deixando para trás sempre ganhar dinheiro, mas principalmente elevando a consideração das discussões com relação aos direitos humanos, a vida das pessoas que em impérios como esse, impérios não necessariamente monarquias como essa, que era a monarquia francesa do século XVIII, século XIX, monarquia de poder absolutista, onde o rei ele centralizava todos os poderes em suas mãos e ali ele agia de acordo com os seus interesses e não tinha nenhum órgão consultivo na qual ele poderia, ou na qual poderia, na verdade, limitar o poder desse monarca. E isso gerava uma situação na qual as pessoas elas não tinham a condição de serem denominadas como cidadãs, cidadãos. Elas eram, na verdade, súditos, porque eram pessoas que tinham apenas deveres, elas não contavam com os seus direitos. E quando a gente fala que não contavam com os seus direitos, inclui a questão, inclusive, também dos direitos humanos, tá? E aí, dentro dessa argumentação, dentro dessa exposição que a gente está analisando aí, como eu disse para vocês, a relação desse tripé aí, onde a gente fala da questão política, da questão econômica e da questão social. Então, durante esse período aí, pessoal, dentro da história, é que nós vamos ter uma condição da criação de uma via legislativa para poder influenciar aí novas concepções jurídicas, para poder estender gradualmente aí uma área que fosse uma área para regular tudo isso, né? Como mencionei, uma via legislativa, uma via de fato e, consequentemente, agregar aí novos direitos nessa seara social, nessa seara econômica e também cultural e, consequentemente, com isso, expandir aí a intervenção do Estado na sociedade. Os dois principais, vamos dizer assim, argumentos que a gente tem nesse momento aí são as guerras que acontecem ali no século XX e essas guerras elas têm um âmbito mundial. Pautado nessa questão desses dois conflitos aí de ordem mundial, que foi a primeira, tanto a primeira quanto a segunda guerra, elas juntos provocaram a morte de milhões de pessoas e elas mudaram intensamente aí tanto a geopolítica como a própria geografia da Europa e não por que não dizer também do restante do planeta, já que uma das grandes questões levantadas pela última grande guerra aí, aquela que durou entre os anos de 1939 e 1945, foi justamente aquele genocídio que foi praticado contra determinados povos, principalmente os judeus de origem semita, gerando o Holocausto, aquela política de matança exagerada provocada pelo Hitler na Alemanha, tá? E como responsabilidade dessa promoção diretamente pelos estados totalitários, tá? A Alemanha nazista é a referência quando se fala nesses estados totalitários.
E aí esse holocausto ele deixa bem evidente para a gente não apenas o crime contra uma raça de pessoas, mas deixa também para a gente o sinal de um preconceito cultural, de uma xenofobia, de uma aversão contra pessoas de cultura estrangeira. E isso é muito grave, porque fere os princípios e aquilo que são considerados direitos do ser humano. E é nesse contexto histórico que a gente entende aí, a partir dessa Segunda Grande Guerra, a partir de 1945, como já foi mencionado numa aula para trás aí, a fundação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, no contexto de um órgão internacional que foi criado aí pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, encabeçada pelos Estados Unidos, e tinha como finalidades principais aí justamente intermediar essas relações entre nações antes, né, durante conflitos, fosse esses conflitos armados ou não, para poder buscar e garantir direitos dos indivíduos, independente da sua nacionalidade, da sua classe social, independente de onde ele vinha, levando em consideração simplesmente, basicamente, a sua condição de ser humano, o seu gênero humano. Essa é a condição e esse é o pilar fundamental para a gente entender essa preocupação de justamente construir uma legislação, de se construir um poder legítimo, um poder legal para poder defender, amparar e inclusive discutir as condições, principalmente porque logo após ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai contar também com um grande julgamento que é marcante na história, principalmente na história do direito, que é o chamado Tribunal de Nuremberg, onde vai ser julgado nazistas por todos os crimes cometidos contra seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial. E esse julgamento ele é um marco divisor de águas dentro dessa história, porque ele passa a mostrar a necessidade de que sejam feitas correções e que essas correções elas sejam mantidas dentro de uma estrutura política e jurídica, na forma de evitar que novas situações como essas que foram provocadas e produzidas contra seres humanos na Segunda Guerra se repetissem. Então, pessoal, a gente leva em consideração também a condição de que, como forma aí de manifestar publicamente um repúdio a esses crimes contra a humanidade que foram cometidas aí pelas nações que foram derrotadas durante a Segunda Grande Guerra, no caso aí a Itália e a Alemanha, que os membros da ONU eles vão aprovar em 1948 o documento que é intitulado então como a chamada Declaração, tá, dos Direitos Humanos. E essa declaração, na verdade, Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas, como vocês podem perceber pela explicação e pelo argumento utilizado, ela abarca, na verdade, a promoção de uma variada gama aí de direitos considerados fundamentais. E dentro dessa grande quantidade de condições consideradas como direitos fundamentais, a gente tem aí aqueles que são chamados de direitos civis, os direitos políticos, inclusive, conhecidos por direitos de primeira geração, na qual a gente chama de liberdade. Então, coisas que foram esquecidas, na verdade, coisas que não foram respeitadas, coisas que foram atropeladas por uma situação de guerra na qual com a condição de que a Itália e a Alemanha se impunham naquele momento, durante a Primeira Guerra Mundial, sistemas de governo totalitário, não levaram em consideração nenhum direito, nenhum respeito às condições humanas. E a gente não teve, então, o cumprimento de considerações que são básicas com relação ao respeito humano. E aí, pessoal, é justamente nessa condição que a gente inclui presentes aí em famosas declarações históricas de direitos anteriores, aonde nós temos alguns autores, por exemplo, como o Erival da Silva, que ele preleciona aí nesse sentido sobre a declaração, onde ele relaciona aí os direitos civis e políticos e os direitos sociais, econômicos e culturais, na qual é chamado de direitos, né, de segunda geração. Os direitos de primeira geração é a liberdade e os direitos de segunda geração é o trabalho. E tem também aquela questão ainda da fraternidade, daquele amor entre irmãos, da questão do ser humano, da sua valorização como pessoa, na condição de vivência em comunidade, igualdade, coletividade, e levando em consideração esse valor universal que se tem justamente por conduzir a relação humana. Então, pessoal, nós temos aí, além dessa primeira geração e segunda geração, repito, a primeira é considerada a liberdade e a segunda é o trabalho,
a terceira geração é justamente o espírito de fraternidade, que necessariamente é esse amor entre irmãos, esse amor que deve prevalecer entre todos nós seres humanos, tratando com respeito, com tolerância, com dignidade os nossos semelhantes. Os seres humanos eles devem ser tratados dessa forma. E aí, graças a isso, a gente vai ter formado então um valor universal, tá? Que é justamente conseguido e angariado justo a essa condição de terceira geração, de espírito de fraternidade, associado à paz, associado à justiça, entre outras coisas, e que fica garantido aí nas considerações do artigo 1º e outro, entre outros, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é muito fácil para a gente poder entender o funcionamento e a estrutura dessa condição, porque é por esse caminho que a gente entende a construção de uma sociedade mais justa e que valorize o ser humano. E aí, para a gente chegar na última parte agora, a gente abre sempre aquela reflexão, na qual muitas das pessoas constroem uma ideia errada ao pensar que os direitos humanos ele tem como finalidade a defesa de pessoas de má índole, pessoas que produzem crimes, pessoas mau caráteres. Na verdade, não é isso. A preocupação é justamente estabelecer que seja garantido os direitos que são considerados inalienáveis. Então, todas as pessoas têm esse direito. Independente do crime que ela vá ou venha cometer, ela tem também direito à condição de tratamento que é defendido por essa condição, por essa declaração. E atos como torturas, por exemplo, né, que causam sofrimento, dor, banalização do ser humano, são formas que já são banidas por todos os países que são signatários da Declaração dos Direitos Humanos. Então, isso são formas de utilização de prática violenta contra o ser humano que, na verdade, já não podem ser utilizadas mais hoje em dia. São formas que são extirpadas, de uma forma geral, do nosso meio, da nossa sociedade. E a gente sempre, então, tem que levar em consideração a condição de que nós, os seres humanos, sempre pensamos na questão da valorização do nosso semelhante como uma forma de respeito e de tolerância e que deve garantir a condição e igualdade entre todas as pessoas para que possamos viver, enfim, numa sociedade justa, numa sociedade em que tenha uma igualdade, onde a justiça baseada no princípio de isonomia seja realmente levada à condição de ser igual a todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham os seus direitos, então, jamais não seguidos, jamais, como é que eu posso dizer para vocês, jamais não cumpridos pelo Estado de uma forma geral ou pelas outras pessoas. As declarações devem ser cumpridas e para que as leis sejam seguidas, para que o funcionamento legal das coisas funcione, é importante sempre essa condição entre os seres humanos de entender o respeito e os direitos de todas as pessoas, para que isso fique mais fácil de ser seguido. E cabe ao Estado a regulamentação de seguir e de punir aquelas pessoas que, de uma forma ou outra, elas não sigam ou infringam a Declaração dos Direitos Humanos. Então, essa é a nossa parte de hoje, que trata sobre essa questão, tá? Entre as questões da formação aí da declaração, as questões das mudanças que ocorreram aí, revoluções políticas, como eu disse no início dessa videoaula, econômicas e etc. E também com relação ao contexto histórico da formação das Organizações Unidas em 1945. Bom, assistam a videoaula e eu espero vocês na nossa próxima. Até mais!